Fala, rapaziada, professor Paulo Mendes na área para mais uma aula de matemática. Vem comigo. Bom, senhores, hoje a aula é de problemas envolvendo números naturais. Você sabe o que é o conjunto dos números naturais? Pensa aí. Bom, ele é o primeiro conjunto numérico que nós aprendemos. É o conjunto dos números que nós utilizamos para contar. Ou seja, o zero representa a ausência de quantidade, nenhuma quantidade, e a partir daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, né? É um conjunto infinito e todos os números têm um sucessor, que é um número imediatamente maior, uma unidade. Mas nem todos têm um antecessor, né? Por quê? Porque dentro desse conjunto aqui tem esse camarada aqui, o primeiro, o zero, ele não possui antecessor. Já lembrou? Ficou mais tranquilo, né? Bom, além disso, um outro detalhe de símbolo também é a utilização desse asterístico aqui, juntamente com a simbologia do natural. Geralmente, quando nós representamos um número natural, o conjunto dos números naturais, nós representamos com esse ou com o N um pouquinho diferente, dessa forma, beleza? E se por um acaso vocês se depararem, além do N, com o asterisco, significa que nós não estamos considerando o zero. Notem aqui, ó, N asterisco, são todos os naturais sem o zero. Até aqui tranquilo? Bom, além disso, uma subdivisão ou dois subconjuntos, dois naturais, são os conjuntos dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai, e o conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e vai embora. Vamos lá, galera. Múltiplos e divisores, para a gente se ambientar um pouco mais com outras características dos números naturais. Bom, o que são múltiplos de um número? São resultados de uma multiplicação desse número com outro natural. Notem aqui que eu vou descrever os múltiplos de 21. Vou representar esse conjunto como M21. Tranquilo? Vem comigo. Ó, 21 vezes 0, que é o primeiro natural, 0. Então, o primeiro múltiplo de 21 e de qualquer outro número, já vai uma dica, né? A observação mais para frente, é o 0. E o segundo múltiplo é o 21 vezes 1, ou seja, 21. Próximo, 42, que é 21 vezes 2. E ele continua, tudo bem? Quando você multiplica o 21 ou qualquer número por todos os naturais. Tranquilo até aqui? Calma, ó. Observação número 1. Detalhe importante para você gravar. Os múltiplos de um número são infinitos, tudo bem? Então, como os números naturais são infinitos, os múltiplos de qualquer número também são infinitos. E o outro detalhe que eu já adiantei, o zero é um múltiplo universal. E o que seria um múltiplo universal? Significa que ele é múltiplo de todos os números. Por quê? Na multiplicação de um número por zero, o resultado é sempre zero, tá bom? Então, aqui estavam os múltiplos de 21. Mas, por exemplo, eu fosse listar os múltiplos de 3, o primeiro múltiplo a se considerar seria o zero. 3 vezes 0. Valeu? E os divisores de um número? Como é que eu descubro qual é o conjunto com todos os divisores de um número? Você vai precisar se perguntar o seguinte: quais são, por exemplo, os divisores de 30? São os números que conseguem dividir o 30. E tomem cuidado com o seguinte, essa divisão, ela precisa ter o resto zero, precisa ser uma divisão exata, e além disso, o quociente, que é o resultado, ele precisa ser também um número natural. Notem que aqui eu já expus todos os resultados e todos eles são naturais, beleza? Então vamos lá. Quais são, por exemplo, os divisores do 30? Ó, o 1 consegue dividir o 30, 30 dividido por 1 dá 30. O 2 consegue dividir o 30, 30 dividido por 2 dá 15. E por aí vai, ó. 3, 5, 6, 10, 15 e o próprio 30 também é um divisor de 30. Notem aqui que todos esses quadradinhos representam os números que compõem o conjunto dos divisores de 30. Além disso,
Aqui nos resultados, eles reaparecem. Isso acontece por quê? Porque para formar o 30, pensando em pares multiplicativos, você vai precisar pegar 2 dos números, né, e multiplicar para o resultado da 30. Como assim, professor? Muito técnico, calma, ó. 2 números, 2 divisores, e multiplicados dão 30. 5 vezes 6, 3 vezes 10, 2 vezes 15 e 1 e 30 também resultam em 30. Senhores, 2 últimas observações sobre divisores. A primeira, o conjunto dos divisores de um número ele é finito, que é o contrário do conjunto dos múltiplos, né? Os múltiplos de um número compõem um conjunto infinito, já os divisores finitos. E todo número pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Isso lembra alguma regrinha lá na frente. Ó, escreve aí no comentário se você lembrou dessa regra. Bom, senhores, ainda falando sobre múltiplos e divisores, a gente precisa falar sobre 2 conceitos bem importantes, que são MMC e MDC. Estranhou? Deixa eu ver se eu falo de outra forma. Lembra do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum? Então vem comigo para poder relembrar esse conceito e detonar nas questões. Senhores, mínimo múltiplo comum é quase que autoexplicativo, né? Ó, é o menor múltiplo comum. Mas comum a quê? A 2, 3, 4, 5 ou mais números, tá bom? Então, o menor múltiplo comum entre 2, 3, seja lá qual for o exemplo ou exercício que você esteja fazendo, é o MMC. Bom, aqui, ó, analiticamente, vamos tentar descobrir qual é o MMC, o menor múltiplo comum, entre 10 e 25. E eu já vou dar um detalhe que você vai precisar guardar. Lembra que eu falei que 0 é múltiplo de qualquer número? Então, quando a gente fala de menor múltiplo comum, a gente não considera o 0, tá bom? Então, o 0 não vai contar, mas ao analisar os múltiplos de 10 e os múltiplos de 25, dá para se perceber que o menor múltiplo comum entre eles é o 50, tudo bem? Se você aumentasse aqui, descobrindo quais são os múltiplos de 10 e 25, veriam que também tem 100, que é comum aos dois, 150, que também é comum aos dois, mas ele quer o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre os dois. Beleza? É claro que, para descobrir o mínimo múltiplo comum de vários números, não dá para a gente ficar escrevendo todos os múltiplos de vários números, por exemplo, 5 números. E para isso, o método mais utilizado para descobrir o MMC entre 2 ou mais números é esse aqui, ó, decomposição simultânea. Como é que funciona ele? A gente vai decompor simultaneamente em fatores primos os 2 números, dividindo aqui, ó, quais são os primos que podem dividir qualquer um deles. O 2 consegue dividir o 10, dá 5. Não dá para dividir o 25. O 5 divide os 2, vai dar 1 e 5. E o 5 conseguiria dividir, fechando aqui o 25. Ó, 2 vezes 5 vezes 5, 50. Esse é o MMC. Bom, e o MDC, máximo divisor comum? É o maior divisor comum entre 2, 3 ou mais números. Ó, um exemplo aqui para fixar ou lembrar. O MDC entre 24 e 30, como vocês podem perceber, tem vários divisores comuns. Ó, o 1, o 2, o 3, o 6. Fechou, né? Só que o maior deles é quem? É o 6. Como é que eu faço isso utilizando a decomposição em simultâneo? Ó, nesse caso do MDC, você vai precisar utilizar primos que dividem os 2 ao mesmo tempo. Ó, o 2 divide os 2 ao mesmo tempo, vai dar 12 e 15. E o 3 divide os 2 ao mesmo tempo, vai dar 6 e 5. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Esse é o MDC. Bom, senhores, hoje nós abordamos problemas envolvendo números naturais e trabalhamos características desses números, que é o conjunto, a apresentação do conjunto dos números naturais, alguns subconjuntos, o que é um múltiplo, um divisor, e relembramos MDC e MMC. Senhores, vou deixar essa reflexão maravilhosa aqui para vocês. Sempre faço o que não consigo fazer para aprender o que eu não sei. Então, não se privem de aprender novas coisas e ouse transformar o mundo através da educação.